Chegou a hora de trazer mais um vlog novinho em folha aqui para o nosso canal. Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz e no vídeo aqui de hoje eu quero fazer um vlog bem caprichado com uma história aí que eu comecei a ler e que tá falando assim muito com o meu coração, tá mexendo muito com as minhas emoções. Enfim, um livro que tá um pouquinho sofrido e quero dividir aí com vocês porque acho que é um livro excelente, super informativo. Então já se inscreve, curte o vídeo e se você conhece esse livro, interage nos comentários que eu vou adorar saber o que você achou quando leu essa história. E o livrinho que eu estou lendo e que eu quero fazer com vocês esse vlog é Passarinha, da Catherine Erskine. Esse é um livro da editora Valentina e que já tem algum tempo aí que foi lançado. Eu mesmo já tinha ele no Kindle, estava ali abandonadinho, esquecido nas minhas estantes virtuais do Kindle. E aí eu fui lá, queria uma coisa mais rápida para ler e selecionei esse livro aqui para poder ler. Já nas primeiras páginas já me deixou super tocado, super envolvente. Tô assim bem marcado por esse livro, tô indo em 20% dele, então tem muita coisa aqui que eu preciso falar, que eu preciso comentar e que eu acho que aí durante o desenrolar da história a gente vai poder conversar sobre. Para começar então, Passarinha é sobre essa garota que é a Caitlin e ela tem essa condição que é a síndrome de Asperger, que está aí dentro do espectro autista. Ela vai ver aí, vivenciar, ter essas relações de alteridade muito impactadas por essa síndrome, caracterizada aí pelas dificuldades nas relações de alteridade. Não dificuldades, mas uma forma diferente de ver essas relações, uma forma ampliada em alguns sentidos. Enfim, a primeira questão que eu preciso apontar aqui é que eu não sou estudioso, não me aprofundei em nada sobre essa síndrome, então não tenho aqui a responsabilidade e nem a intenção de informar sobre, de falar sobre com alguma autoridade. Na realidade, vou acompanhar junto com vocês durante essa leitura, conhecer o trabalho da autora que foi desenvolvido em cima dessa personagem que tem essa síndrome e aí sim a gente vai conhecer um pouquinho mais, vai desenvolver um pouquinho mais dos nossos conhecimentos a respeito. Então, não quero aí deixar ninguém ofendido ou trabalhar aí de uma forma irresponsável sobre esse tema. No caso aqui, eu só quero comentar esse livro e espero que vocês tenham paciência comigo se eu abordar essa história ou essa condição de uma maneira que não seja adequada. Vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem aqui nos comentários e me explicar aí melhor também, falar aí sobre a sua vivência, sobre essa síndrome aqui, que é citada no livro. E aqui em Passarinho, então, a gente vai ter a Caitlin, que é uma garotinha de 10 anos que tem a síndrome de Asperger e convive aí com essa dificuldade ou com essa visão das relações com o outro de maneira bem diferente da forma como uma pessoa convencional enxerga. Ela então vai passar por uma grande tragédia familiar e vai sofrer bastante com isso. Esse livrinho vai tratar muito dessa relação dela com essa tragédia, da visão dela de tudo que acontece à volta. Tem muitos símbolos também, então a autora faz questão aí de dar uma nota inicial no livro falando sobre esses símbolos, sobre questões aí da tradução também, então tem nota de tradução, vai ter bastante informação aí simbólica que vai estar inspirado aqui nesse livro. A própria capa dele, o nome aqui que se refere a essa garota, tem toda uma relação aí cultural com coisas da vivência dela e que vão ser citados aqui no livro. E lembrando, gente, que eu vou tratar dessa história aqui com bastante spoiler. Então, a partir de agora, se você ainda não leu e não gosta de spoilers, para aí o vídeo, lê primeiro e depois volta aqui para a gente poder conversar sobre essa obra e debater aí as nossas opiniões a respeito do que está aqui nesse livro. Comecei aqui o livro, já estou em 20% da leitura. É um livro que me marcou já bastante, assim, muito emotivo, muito emocional na realidade. E o que acontece é que já nas primeiras páginas a Caitlin já vai contar sobre a tragédia que aconteceu, que foi aí o assassinato do irmão dela, que é o Devon.
O Devon levou um tiro aí no coração, me parece, e tem todos os significados aí da história dele já postos aí nas primeiras páginas, o envolvimento deles, a forma como ela enxergava essa relação. A gente percebe que o Devon cuidava muito bem dela, entendia a condição dela e dava ali coordenadas para que ela pudesse agir de maneira sábia durante as situações. Então, assim, muito perspicaz a forma como a autora aborda o olhar dessa criança para o mundo em si, para as relações que ela enfrenta e a forma como ela está enxergando essa tragédia. Muito triste também, gente, a hora que fala do pai dela. O pai dela, assim, ele tá super abalado, obviamente. Então, assim, dá para ver a dificuldade que ele tá para conseguir se reerguer e levar a vida adiante, cuidar dessa garotinha também. Eu tô achando assim massacrante esse início aí. Isso só com 20%. Imagino o que vem pela frente. Então vou correr aqui, vou dar continuidade a esse livrinho porque eu tô muito ansioso. Como fazia tempo não estava. Lembro muito de Extraordinário, que é um outro livro que me marcou bastante com essa visão da criança sobre as situações da vida. Assim como em Extraordinário, fiquei muito ansioso. Estou bastante ansioso para seguir essa história. Vamos descobrir o que vem pela frente. Oi, gente, eu tô chegando mais ou menos aí a 50% do livro. Esse é um livrinho bem curtinho, então dá para ler ele todo de uma vez só, ou mesmo aí questão de 2, 3 dias você terminar a história, mas eu preferi dar uma espaçada, principalmente em relação às questões que eu quero refletir. Então, sempre que tem alguma situação ali no livro e que demanda aí uma reflexão maior, eu tô jogando aí para frente, tô segurando a leitura para poder refletir com mais calma, entender melhor esse livro, entender melhor a forma como a Caitlin enxerga o mundo, como ela enxerga as outras pessoas e as relações. Então estou tentando me esforçar bastante para poder aí refletir bastante sobre o livro e nesse caso aqui aprender bastante com ele. Nessa parte que eu tô da história é muito interessante perceber como que uma criança que não tem aí uma forma de ver o mundo de uma maneira convencional, como que essa criança ela consegue entender o que está acontecendo, entender que houve essa tragédia que eu comentei lá no comecinho e que ela vai ter que passar por isso. Ela não se engana, ela não se deixa iludir. Ela sabe que aquilo aconteceu e ela vai começar agora nessa altura aí, mais ou menos 30, 40%, enfrentar, começar a construir maneiras de passar por isso. Ou talvez se situar no meio disso e entender a sua posição no meio dessa questão que é essa tragédia familiar. E aí a gente começa a perceber que ela vai se aproximar de pessoas, vai começar a conversar ali da maneira dela com as pessoas, com o próprio pai e de formas, como eu disse, que não são convencionais. Então ela acaba fazendo às vezes o pai dela sofrer com alguns comentários que não tem nada ali de maldade, mas vai questionar ali a situação de maneiras tão simples, tão diretas e tão sem maldade, tão ingênuas, mas que para o outro, no caso o pai dela, que também está passando por isso com uma intensidade totalmente diferente do que a intensidade que ela enxerga as coisas, ele vai acabar sofrendo um pouquinho com esses apontamentos aí que ela faz sobre essa situação toda. E mais ou menos também nesses 40%, 50% aí da história, a gente começa a perceber o impacto tão grande que esse irmão da Scout ou da Caitlin teve na vida dela. Não sei se eu comentei isso já antes, mas eles tinham ali uma situação de convívio muito forte, uma relação muito forte, muito intensa, onde ele protegia ela da forma como ele sabia e ao mesmo tempo mostrava o mundo para ela sem ficar escondendo partes, sem ficar pensando se aquela garota é uma garota que deve passar pelas questões ou não. Então o Devon ele foi muito
muito honesto com ela, ele apresentou o mundo para ela de forma tão significativa e tão direta, e ao mesmo tempo ele soube proteger ela sem ficar ali colocando numa situação de vitimismo, de capacitismo, nem sei se cabe esse termo aqui. Ele não ficou super protetor e nem também jogou ela para o mundo. Ele soube proteger ela na intensidade necessária para que ela passasse pelas questões ali que ela vem passando, e agora nessa situação aí da história relacionada diretamente com a morte desse irmão que tanto ensinou para ela. E é aqui que eu digo que tudo veio com muita intensidade. É onde ela começa a se situar numa relação onde tinha grande impacto, uma relação onde ela aprendia muito e ela tinha muito da presença desse irmão. Então a gente vê essa fase do luto que passou ali da negação e começa a entrar nesse processo de aceitar que aquilo aconteceu, mas de ficar questionando e se fosse diferente, e realmente é isso então, como que vai ser daqui para frente? Ela vai começar a se situar no meio disso tudo. E isso, ao mesmo tempo que é doloroso de ver e diversas vezes você sente o coração apertado durante essa leitura, você também vai perceber que ela é capaz de passar por aquilo e que ela tem ali as ferramentas de enfrentamento da situação do luto, mesmo que seja da forma como ela enxerga o mundo. Ela tem essas capacidades, ela é dotada dessas capacidades de enfrentar uma situação de luto e de ressignificar a vida por meio dessa vivência aí do luto na família dela. Aí vem a palavrinha lá do livro, que é desfecho, né? Que é uma palavra que foi aí dentro da tradução a melhor forma que a tradutora encontrou para significar para a gente esse desfecho, essa necessidade que ela tem de se libertar daquela dor, de pôr uma pedra em cima daquele problema, entre aspas, e vencer isso, de superar e de voltar, quem sabe, ao que era antes. Nunca vai ser possível, mas ela não sabe disso, e quem está ali passando por um processo de luto também não sabe disso. Nunca vai ser como é antes, e também a gente vai se questionar se vai haver vida depois disso, né? Então, o luto, quando acontece de uma forma tão direta, com alguém tão próximo, no caso do livro, com uma forma aí tão trágica, faz a gente questionar. Será que vai ter alguma coisa de antes que vai ficar? E será que eu vou conseguir seguir adiante, mesmo sem ter nada do que foi? Então, esse paradoxo aí de nada vai ser como antes e nem sei se eu vou sobreviver depois disso. Bem bonito assim, essa busca que ela tem pelas palavras. Ela ouve uma palavra diferente, ela vai no dicionário, ela se apega às palavras, e a palavra que ela acabou de se apegar já passou para outra agora, mas que ela ficou muito tempo presa aí dentro da história, é o desfecho. Como que é a possibilidade desse desfecho? De onde ele vai vir? Ela pergunta para o pai, ela pergunta para a professora, ela começa a fazer amigos e consegue perguntar para esses amigos. É linda essa parte, a parte onde a Caitlin se aproxima das pessoas e consegue criar uma relação. Isso com uma ajuda ali muito grande da orientadora da escola. Então ela tem esse apoio, né? Embora esteja muito fragilizada, essa rede de apoio está funcionando ali, mesmo ali com suas falhas aqui e ali devido ao trauma que ela passou, mas está funcionando. Então a orientadora sabe direcionar ela, sabe direcionar para essa necessidade humana de se relacionar com o outro. Isso eu estou achando muito bonito no livro, ela caindo em si de que ela necessita dessas relações. Não de uma forma consciente, eu preciso ter amigos. Na cabecinha dela, ela não vê necessidade, ela enxerga amigos em objetos, em coisas, em animais, em filmes, mas ela consegue ali de maneira inconsciente, através do trabalho aí dessa orientadora, descobrir que ela necessita sim das relações e que essas relações vão ajudar que ela ressignifique esse luto que ela está vivendo. Muito bonito, gente. Eu estou assim apaixonado por esse livro e finalmente conseguindo entender por que é um livro tão premiado, um livro tão significativo aí, quando se trata não só aí das questões da síndrome de Asperger,
mas também de conviver com o luto, de passar pelo luto, sobreviver a uma situação de luto. Então está sendo um aprendizado bem grande aí essa história. E, gente, voltei aqui depois de alguns dias para terminar de falar de Passarinha, que é esse livro maravilhoso. Eu gostei demais. Gostei muito da tradução, principalmente, uma tradução impecável. E gostei também de aprender um pouquinho mais sobre a síndrome de Asperger, essa síndrome aí que a gente tem tanta curiosidade e que nos inspira tanto a falar também sobre empatia. Então é um livro sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro nos momentos em que ele está passando por alguma crise, e me deixou assim com o coração quentinho, porque aqui a gente tem um final de aquecer muito o coração, porque aqui tem aquele final onde a Caitlin vai achar e o desfecho que ela tanto procurou. Então isso me trouxe uma satisfação muito grande. É um desfecho, mas não é uma conclusão. Então é um livro que termina de uma forma muito doce, muito bonita, mas que a gente sabe que tem um grande passo aí, um grande caminho pela frente para essa criança, para o pai. E eu fiquei muito contente de ter encontrado esse livrinho aqui, de ler ele. Eu achava antes que seria uma história muito densa, pesada, que seria um livro aí de páginas e mais páginas, de muito texto. E na realidade foi um livro curtinho, uma delícia de ler, e principalmente com todo esse jogo de palavras aí que a tradutora conseguiu fazer tão bem, conseguiu aí transcrever da língua original para o nosso português de uma forma que ficou assim impecável. Então, adorei muito, um ótimo trabalho, e acho aí que é uma riqueza aí que, se você ainda não leu, se você ainda não chegou a conhecer essa história aqui, não perca tempo. Eu adorei. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vlogzinho aqui, bem curtinho, para esse livrinho Passarinha, que também é um livrinho curto, mas é um livrinho aí de aquecer os corações e de trazer aí muito conforto pra gente nos momentos em que a gente está com alguma dificuldade ou que a gente quer esquecer o mundo lá fora e conhecer aí uma personagem tão especial quanto essa aqui do livro. Não deixe aí de apoiar o canal, eu fiz uma campanha agora lá no Catarse, então vocês podem aí fazer doações do jeitinho que você preferir e me ajudar aí, que eu tenho esse projeto de melhorar o canal aí, de ter mais equipamento, de ter uma câmera melhor, e essa é a forma de você me ajudar, já que esse canal aqui é independente e eu não ganho nada com isso ainda. Não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês, tchau, tchau!